Seja muito bem-vindo ao canal. Nós estamos nesse mês aqui falando sobre memória, esperança e alegria. E olha, é um trabalhar de Deus de dentro para fora, porque quando a gente começa a entender como Deus trabalha, a não mais enxergar as circunstâncias como uma forma de destruição, como se fosse para a gente desistir, abandonar tudo, pular para fora do barco, a gente começa a ter uma outra atitude, não é? Deus tem nos chamado para um amadurecimento, né? Nós não podemos, assim como o ciclo do ser humano, né? É bebê, depois é uma criança, vira adolescente, jovem, adulto, idoso. Temos as nossas fases, assim também nessa caminhada com o Senhor. E nós estamos tratando aqui de 3 assuntos, né? 3 palavrinhas aqui muito importantes, que é a memória. A gente sabe que se a gente não cuidar da nossa memória, dependendo do que a gente tem arquivado nela e tem resgatado dia após dia, se for coisas ruins, isso vai acabar nos deixando uma prisão, né? Daquela dor, como se aquele momento que já aconteceu há tantos anos atrás fosse ainda hoje. E começa tudo a atrapalhar o nosso futuro. A esperança, gente, a gente começa a entender que a esperança, ela é uma âncora do Senhor aqui dentro de nós. A gente já não vê mais como uma esperança de dúvida. A gente até falou do vídeo anterior, né? Espero que dê tudo certo. Eu já falou, opa, se eu confio no Senhor, o Senhor já deu essa clareza, o Senhor falou que vai fazer, independente do que está acontecendo aqui, eu vou continuar firme olhando para o Senhor. E a alegria, gente, a alegria do Senhor é a nossa força. Não é uma euforia, não é uma animação. Se tudo tá bem, legal, tô feliz, tô alegre, né? Mas se tá mal, de repente some. Não, essa alegria bíblica, ela é bem diferente. Quando juntamos essas 3 palavras no conceito certo e colocamos o quê? Para funcionar dentro de nós da forma correta, gente, nós vamos prosseguir a um amadurecimento. Então, é isso que o Senhor tem nos chamado, para crescermos, né? Para amadurecer, para nos tornarmos referências para outras pessoas. E hoje nós vamos falar sobre memória redentora. Sabe o que é memória redentora? Eu vou te explicar aqui, ó. Ela é a capacidade espiritual de revisitar o passado, só que não só como dor, tá doendo, olha o que aconteceu, mas a gente vai ver Deus mesmo em meio à dor. Nós vamos reconhecer o quanto Deus foi bom. Olha, por mais que aconteceu isso difícil, mas Deus nos guardou, Deus protegeu, Deus fez a melhor forma, Deus fez o melhor, né? Nem da melhor forma, né? Mas Deus fez o melhor por nós. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente tira os nossos olhos da necessidade, da dor, da circunstância, e a gente começa a olhar e falar assim, olha, a intervenção de Deus aqui mudou tudo. Poderia ter sido muito pior, uma catástrofe, né? Então, quando a gente começa a entender, a enxergar Deus, a olhar o passado, mas ver Deus em tudo isso que aconteceu, né? Não é negar a ferida, negar o que aconteceu, né? Mas a gente reconhece que Deus foi muito maior do que o mal que vivemos, né? Do que aquele mal que a gente viveu naquele dia, né? Então, para entender essa memória redentora, vamos olhar para a história de Jó. Temos muito que aprender com ele, viu? Então, ali Jó, ele era um homem íntegro, ele era respeitado, próspero, tinha uma família, né? Que era um modelo ali na época, né? Tinha bens, né? Uma vida estável, né? Só que um período muito curto, tudo mudou. A vida dele deu aquela virada, né? Se você conhece a história de Jó, você sabe o que aconteceu com ele, né? Então ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a saúde. Ele enfrentou acusações, julgamentos de pessoas muito próximas dele, né? Inclusive a mulher dele também, né? Vendo ele toda aquela situação com a lepra, né? Ela falou, olha, amaldiçoa seu Deus e morra, Jó, né? Os amigos também tentando achar uma causa daquela situação que ele estava vivendo, né? Que a culpa era dele, né? Enfim, ele passou por muitas coisas difíceis, né? Gente, vamos nos colocar um pouquinho no lugar de Jó? Eu gosto de ler a Bíblia e me colocar, às vezes, na vida daquela pessoa. Eu não sei o que eu teria feito, de verdade. Né? Que situação, tudo de uma vez só. Jó passou por muitas coisas. Então,
a vida dele poderia ter se tornado uma vida amarga. Ele poderia ter desistido da vida, ele poderia ter tido outras reações, né? Então o sofrimento dele, gente, foi real, foi profundo, né? Os questionamentos que ele fazia com Deus eram questionamentos sinceros, né? A gente começa a ler ali tantas coisas que ele indagou com Deus, né? Em vários momentos do livro de Jó, ele expressa essa angústia, né, que ele tinha ali, o que estava passando, né? Ele não escondeu a dor. Só que no final da história acontece assim algo que, gente, é uma lição para nós. Nós precisamos aprender aqui. Quando Deus ele se revela a Jó, a perspectiva de Jó em relação ao que ele estava vivendo, da forma que ele conhecia Deus, mudou. Então ele passa a enxergar a história de uma outra maneira. Então olha só, em Jó 42:5 diz assim: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Uma vez eu anotei esse versículo, me impactou tanto, gente. O sofrimento de Jó aqui, ele não foi o fim da história de Jó. Então foi o lugar onde ele conheceu Deus de uma forma mais profunda. Por que isso me impactou? Porque eu comecei a entender que eu conhecia Deus não na profundidade de eu ter uma experiência com o Senhor mesmo. Eu conhecia Deus pelo relato da Bíblia. Eu conhecia Deus por ouvir as pessoas contarem os testemunhos. Eu sempre gostei de ouvir testemunho, né? Só que daí, quando eu estava ouvindo essa história, lendo, né, a história de Jó, eu falei assim: eu quero ter uma experiência com o Senhor. E quantas experiências eu tive com o Senhor? Foram muitas experiências. Só que assim, essas experiências me aprofundaram ainda mais no Senhor. Não tornou esse dia uma pessoa amarga, uma pessoa que não tem mais alegria, uma pessoa rancuda, né? Brava, cética, uma pessoa fria. Não. Isso foi me fazendo me apaixonar ainda mais pelo Senhor. Então você imagina quantas histórias quantas situações já aconteceram na nossa vida que muitas vezes nos tornou uma pessoa mais amarga, mais triste, né, desconfiada de tudo, enfim. O que a vida já fez com você? Hoje, a forma que você vive é uma reação das coisas que já aconteceram com você, ou é uma reação do que você reconheceu Deus naquela situação e você está tendo uma reação de acordo com o que Deus está fazendo, o que Deus fez, o que Deus ainda vai fazer na sua vida. Porque, gente, isso muda a forma que nós enxergamos a nossa própria vida, da forma que nós enxergamos o mundo, né? Então, essa frase de José, eu falo que é uma das declarações mais profundas de uma maturidade espiritual de toda a Bíblia, né? Um outro exemplo aqui é o exemplo de José. Eu sempre trago esse exemplo de José porque ele encaixa muito assim no que nós estamos falando agora, né? No tema desse mês. Então, José, ele olhou para o passado, mas ele reinterpretou tudo à luz da ação de Deus, né? Então, nós sabemos que ele foi traído pelos irmãos, né? Foi vendido como escravo, foi preso injustamente, né? Foi esquecido na prisão. Então a sua história poderia ter sido lembrada como uma sequência de injustiças, de horrores, né? Só que ele poderia também ter dito: olha, minha vida foi destruída pelos meus irmãos. Aquela raiva, né? Só que ele escolheu dizer: Deus transformou aquilo em algo maior. Então a diferença entre essas duas narrativas não está nos fatos, gente, como as coisas acontecem, tá? Mas sim como o coração interpreta os fatos. Olha que tem uma diferença aí. Então, José, ele não negou o mal, não negou a dor, né, do que ele viveu. Só que ele não permitiu que o mal tivesse a última palavra na memória dele. Ele cuidou disso, né? Então, é isso que podemos chamar de uma memória redentora. Então, todos nós carregamos memórias.
Seja memórias boas, memórias agradáveis, de alegria, ou também tem aquelas memórias de perdas, injustiças, né? De dores, né? Que por algum motivo aconteceu na nossa vida. Só que assim, o problema, gente, não é apenas o que aconteceu. Não tem como a gente mudar o passado, tá? O problema é como essas memórias continuam vivendo dentro de nós. E algumas memórias, elas acabam se tornando prisões, tá? E elas aprisionam a identidade da pessoa ao passado. Então, a pessoa, ela já não é mais aquela de antes. Você já conhece, talvez você conheça alguém assim, ou talvez você esteja passando por isso, né? Por alguma coisa que aconteceu, você já não consegue mais sorrir, ou alguém que você conheça, a pessoa já é mais fechada. Então, assim, a identidade dela foi o quê? Mudou de acordo com aquele trauma, com aquela dor que ela viveu. Então, é isso que Deus quer mudar na nossa vida, tá? Então, o que aconteceu, ok? Não temos como mudar, mas o que nós vamos fazer a partir de agora, isso faz a diferença. Então, Deus, Ele raramente apaga o passado, tá? Mas Ele frequentemente transforma o significado do passado. Então, eu já trouxe aqui a história de Jó, de José, né? Do que eles passaram. Então, se a gente se colocar um pouco no lugar deles, também passaram por coisas muito difíceis. Só que eles não deixaram aquilo moldar quem eles eram de fato, o que o Senhor chamou para que eles fossem, tá? Então, a mesma história que parecia, por exemplo, destruição, ela pode se tornar um testemunho. Então, a mesma dor que parecia o fim pode se tornar o quê? Instrumento de vida para outros. Lembra que eu falei assim, tem muitas pessoas que já passaram pelo que você já passou. E elas não têm alguém que possa falar de como conseguir passar por isso. Porque muitas vezes o que elas têm é muito grande, é gigante, eu não vou conseguir vencer. Não vai dar certo para mim. Agora, olha só quando chega alguém do lado dela, ou olha para ela, estende as mãos e fala assim, olha, eu consegui, eu vou te ajudar, você vai conseguir. Isso faz toda a diferença. Então, nós temos que fazer uma escolha aqui. Continuar sendo definido, né, a nossa identidade ser definida com aquilo que aconteceu no nosso passado, e aí a gente caminhar dessa forma, né? Ou nós podemos permitir que Deus transforme essa dor, esse trauma que nós passamos, né, e dê um novo significado, né, um significado de testemunho, de ser referência para outras pessoas, né? Coloca isso diante do Senhor, né? Quem diz que é para você parar? Quem diz que é para você ser a dor que te causaram, né? O trauma que te causaram, ou aquela situação, ou o luto, a perda? Não é assim que o Senhor quer que nós vivamos, né? Então, foi exatamente isso que aconteceu com José. Então, se ele não tivesse, por exemplo, olha só como tinha um propósito diante de todo aquele sofrimento, como tinha um propósito diante disso tudo. Então, se ele não tivesse sido vendido, né, ido para o Egito, se ele não tivesse ido para o Egito, né, não teria chegado ao palácio. Então, se ele não tivesse chegado ao palácio, ele não teria salvado, gente, milhares de pessoas, porque foram 7 anos, sim, de fartura, mas 7 anos de fome. Então, quantas pessoas ele conseguiu salvar da fome, inclusive a própria família, os irmãos, né? Então, o mal, ele foi real, mas Deus foi maior que esse mal, tá? Então, existem 2 formas de lembrar da vida, gente. Então, a primeira forma é a memória aprisionada. Então, ela repete constantemente a dor. Aquilo lá parece estar tão real como se estivesse acontecendo nesse exato momento. Então, tudo lembra a pessoa do que aconteceu. Então, o passado, ele se torna um lugar de amargura, e é onde a pessoa visita com frequência. Ela deixa de viver o hoje, e o futuro acaba dependendo do passado, ou seja, o amanhã ela já sabe como vai ser. É muito difícil isso, tá? A pessoa revive a ferida, mas ela nunca encontra um sentido para aquilo. Então, a dor da injustiça, da humilhação, do que aconteceu,
se torna muito, muito, muito grande. E viver, gente, com isso não é fácil, tá? Isso realmente acaba nos transformando em pessoas que o Senhor não quer isso para nós. O brilho some de vez, né? Nos tornamos pessoas mais fechadas, né? A gente não consegue sorrir e ver graça na vida. Um outro tipo de memória é a memória redentora. Então, a gente, para estar escolhendo, olha, esses dois tipos de memória, uma memória aprisionada ou uma memória redentora. E essa memória redentora, ela reconhece a dor, tá? Só que ela também reconhece a ação de Deus na história. Então a pessoa passa a enxergar algo maior do que aquela dor. Então ela entende que Deus foi capaz de produzir o bem até a partir do mal. Então você imagina, mesmo Romanos 8:28 fala isso, né? Que todas as coisas, ou seja, não são algumas coisas, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Então, ter essa memória redentora, ela não diminui a dor, tá? Só que transforma a dor em propósito. Então, José poderia ter vivido como vítima, tá? Mas só que ele escolheu viver como alguém que viu Deus escrevendo uma história muito maior e com significado melhor. Então todos nós temos partes da história que gostaríamos de apagar, não é? Você fala, poxa, eu gostaria de nunca mais lembrar disso. São momentos difíceis, decisões erradas, feridas profundas. Só que o Evangelho, gente, ele nos ensina algo poderoso, né? Que Deus, ele é especialista em transformar histórias quebradas em testemunho da graça dele. Eu sou o exemplo, e eu tenho certeza que você também é. Quantas coisas você pode estar compartilhando de que poderia ter sido uma tragédia, mas Deus foi lá, interviu, né, e mostrou a graça dele para você, para sua família. Então Deus, ele não apenas cura feridas, mas ele transforma feridas em instrumento de vida. Você está entendendo aqui que Deus está nos chamando, fala assim, olha, sabe essa dor, esse trauma que aconteceu com você? Eu estou te chamando, filho, filha, para que você olhe não para isso, mas o que eu posso fazer além disso. Ele está dizendo assim para nós, olha, a sua identidade não é isso, eu não te formei em cima disso, né? Não quis que você parasse. Então quando a gente começa a entender isso, que Deus está falando pra gente, Ele está nos tirando a gente do lugar de destruição e nos colocando ali no palácio. Não viver acabados, destruídos, mas onde a gente possa entender que tudo aquilo que aconteceu comigo, tudo aquilo que aconteceu com você, tem um propósito com o Senhor. Tá? E a gente não se esqueça disso, tá? Quando Deus toca na nossa história, gente, até mesmo nossas memórias, elas podem ser redimidas, tá? Então, um dia, conseguimos olhar para trás e dizer assim, com paz, tá? Aquilo que parecia destruição, Deus, Ele transformou em propósito. É isso que Deus quer fazer com a minha vida, é isso que Ele quer fazer com a sua vida. Eu lembro, para mim, a parte muito difícil da minha vida foi o luto, ter que enterrar o meu filho. Mas eu sempre falava assim, Senhor, eu sei que hoje, quando aconteceu no dia lá, falei, tá doendo muito. Mas eu sei que ainda eu vou poder olhar para trás e ver tudo isso, poder trazer pérolas, todas essas lágrimas, poder dar pérolas para as outras pessoas, que seja um testemunho, que eu seja referência. E é isso que o Senhor quer fazer, não só comigo, mas com você também. Então que você possa sim um dia olhar para trás em paz e falar assim, olha, Deus transformou esse caos numa coisa tão boa, num propósito. Talvez você não entenda nada hoje, mas não significa que você não esteja entendendo, que Deus está parado, ou Ele não está fazendo nada, ou nada vai acontecer com você. Dê esse tempo para você mesmo, de confiar no Senhor, de não desistir e de não ter mais memórias aprisionadas aí. Tá? Hoje é um presente de Deus para nós,
Por que ficar olhando para trás, para o passado? Não tem como mudar. Mas eu posso viver o presente de Deus com Ele, na certeza de que amanhã Ele também estará comigo, tá? Deus abençoe muito você e que, a partir de hoje, tenhamos essa memória redentora, onde nós possamos olhar tudo isso com um único objetivo, propósito, Deus na nossa vida, tá? As pessoas vão olhar para você e falar: como isso aconteceu? Como você conseguiu? Conseguir com a ajuda do Senhor, tá bom? Deus te abençoe muito.